Caraguatatuba. Além disso, tem a questão do álcool. O governo está investindo muito nos biocombustíveis. E o álcool passa a ser um combustível muito importante. O porto vem, de uma certa forma, com a ampliação, e isso é uma vocação que até nós ambientalistas achamos que o porto tem, de transporte de granel líquido. Isso era uma coisa que o porto poderia fazer, e não container. Mas isso eu vou falar mais para frente no porto, só para ilustrar um pouco isso daqui. Então, o alcoduto, ele vem para poder ir para o terminal da Petrobras, porque a Petrobras também quer exportar álcool. Então, vai vir pelo mesmo duto que sobe o gás, porque o gás também, através de muita pressão que a gente fez, a tubulação de gás, ela é feita através de um túnel que vai, ele entra 4,5 km, e depois ele sobe praticamente fora do parque. Então, o parque ele fica completamente preservado com a questão do tubo do Gastal. Isso também foi uma negociação de muito tempo, muitas conversas para que a tubulação não fosse como é feito em Cubatão, por exemplo. Quem conhece aqui Cubatão sabe, aqueles tubos que correm por cima do morro são tubos de petróleo e gás também. A gente conseguiu negociar e enfiar isso debaixo da terra, vamos assim dizer, como forma de preservar o ecossistema, porque aquilo lá causaria ruptura de corredores ecológicos. Então tem uma série de problemas você colocar o duto superficial. Então a gente conseguiu jogar debaixo da terra. Bom, com a questão do pré-sal e do alcoduto, a Petrobras tem que fazer uma ampliação do pier da Petrobras. Então está previsto também, essas que eu comentei até agora, são obras que já estão acontecendo. Tá? A questão do novo pier do Tebar, não, ainda está em discussão. Nós, enquanto ambientalistas, estamos discutindo que não seja feito o pier da Petrobras, que seja feito um outro modelo, que a gente sabe que existe, que são o modelo de boia, que é bem mais caro, que a gente sabe, mas que os navios podem ficar até 20 quilômetros da costa. Eles não precisam chegar aqui. Você faz um duto para fora e aí a boia recebe o petróleo que vem por navio, porque a exploração do pré-sal vai ser por navios, né? Sai direto para o navio, não é por duto, e esse petróleo é despejado depois aqui dentro do Tebar, que é bombeado para o país inteiro. Com o pré-sal, a gente vai, 60% do petróleo que o Brasil consome vai passar por São Sebastião. Tá? Não é pouco petróleo que vai passar por aqui. Essa é uma das intenções que a gente tem de discussão, porque com isso a gente também mantém coerência no nosso discurso, porque se a gente acha que não deve ampliar tanto o pier da Sudelpa hoje, né, da DOCA, que foi falado ontem, e ele deve ter dito que os ambientalistas foram muito contrários por causa do aterro do Manguibaraçá e tudo mais, a intenção é que, da mesma forma que aquele pier pode trazer navios de até 8.000 containers, que são navios enormes, prédios enormes, navios que são maiores do que esses navios que a gente vê ancorados aqui na frente de turista, para vocês terem ideia do volume que são esses navios. Não tinha senso a gente, não seria coerente a gente achar que colocar mais 2 berços, como é igualzinho do que tem hoje, ser colocado no canal, para trazer navio petroleiro e ficar passando navio petroleiro por aqui. Se rolassem essas 2 obras, você imagina a quantidade de navios que ia ficar aqui na frente de São Sebastião, causando todos os tipos de problema e colocando em risco, porque o que aconteceu na Bahia, no Golfo do México, o que está acontecendo no Golfo do México, guardadas as devidas proporções, você poderia ter um acidente com um navio aqui, você tem um problema, uma catástrofe ambiental muito significativa. Então, se a gente puder afastar isso da costa, a gente garante que, num caso de um acidente, você controle melhor e talvez não chegue na costa, dependendo do volume do acidente que for sofrido. Tá? Bom, aí tem o porto, que também faz parte dessas obras todas que vão ser colocadas para a gente, e o porto necessita da duplicação da Tamoios. Então, tem a obra de duplicação da Tamoios, junto com as alças de acesso, que as alças de acesso da duplicação, a alça que vem de Caraguá para São Sebastião, é uma alça que ela é importantíssima para que o porto possa funcionar.
Porque o porto está trabalhando com o modal, né? Modal é um modo de transporte, um modal rodoviário, que não é o modal adequado de transportes para containers. Por isso que a gente diz, legal, vamos ter containers, vamos ter porto, tem que ampliar o porto. Tem, é importante. O porto, não tem senso o porto ficar com tanta área ociosa e tão subutilizado, vamos assim dizer. Então tem que ampliar o porto, tem que mexer no porto, ele tem que ter uma capacidade, uma estruturação melhor. Mas não com container. E se vai fazer com container, não dá para ser rodoviário, porque também entra em conflito com as questões que eu vou falar mais para frente do aquecimento global. Como é que você privilegia utilização de combustível fóssil em detrimento de ferrovia, por exemplo, que pode ser feita com trens elétricos, que você não tem o problema do aquecimento global ou você diminui o problema do aquecimento global. Bom, mas isso é muito tempo de discussão. Na realidade, esse é o panorama. Isso dá para vocês terem uma noção do porquê que a gente ficou tão preocupado com tudo que está para acontecer aqui nessa região. Por isso que os ambientalistas estão se mobilizando e isso faz parte dos nossos desafios do Litoral Norte, como a gente consegue ter desenvolvimento sustentável com essa perspectiva, com esses cenários que estão aqui. Também estava previsto, e já está pronto, o CDP. O CDP, e aconteceu exatamente o que a gente imaginava. Na época nós fomos contra, a promotora era a doutora Elaine, ela também foi contra a construção do CDP aqui, porque sabíamos que ia acontecer o que aconteceu. O que aconteceu? Ele foi feito no pé do morro, existe 750 vagas para o CDP e tem mais de 1.500 pessoas lá dentro. 1.500 pessoas gera uma visitação de pelo menos 3.000 pessoas em dias de visita. Então vocês imaginam 3.000 pessoas por dia visitando um local e toda a demanda que tem em volta. Fora aquelas pessoas que vêm e que aí não querem ficar longe das pessoas que estão presas, vamos assim dizer, né? Aquelas pessoas que vêm visitar familiares que estão encarcerados também têm necessidade de ficar aqui, porque não tem recurso, não dá para ficar indo e vindo para visitar. Os presos que estão aqui não são os presos do Litoral Norte, né? As visitações que vêm são presos de vários municípios. Isso é um problema muito grave e que está acontecendo, a gente sabe que a polícia está intervindo o tempo todo para que não haja ocupação no entorno do CDP irregular. Porque a tendência o que é? É começar a ter um monte de barraco, um monte de pessoas virem morar lá. Um direito das pessoas, né? Não quero que isso passe como um discurso elitista, não é a questão do elitismo, mas é a questão de que isso causa degradação ambiental. Porque não tem rede de esgoto, porque não tem, o sistema de saúde não suporta, você tem problemas de deslocamento das pessoas nesse local, sujeira, tudo que vem junto, e as prefeituras não têm estrutura para suportar esse tipo de demanda. Ela não dá conta nem sem ter essa demanda, imagina tendo essa demanda que é provocada artificialmente por conta de um empreendimento do governo do Estado. Então, fomos contra, fomos vencidos. Hoje a polícia sofre para poder manter a ordem no lugar. E o Fredê, não sei se vocês já ouviram falar, ou se vocês conhecem, que é o gestor da unidade de conservação daqui do Núcleo São Sebastião, também faz uma atuação constante para tentar evitar que haja ocupação irregular no entorno dessa obra. Existia para Caraguatatuba o desejo, que ainda existe, né, de que tenha um aeroporto na região, para poder atrair turistas. Então, seria mais uma obra que viria para cá com a finalidade de atrair pessoas para a nossa região. Todo esse montante de obras preocupou muito o movimento ambiental e preocupou também outros setores mais esclarecidos da população que conseguem entender quais são os desdobramentos desse montante de obras que está acontecendo. Então, numa audiência pública, como eu estava contando para vocês, os ambientalistas fizeram uma chiadeira total, conseguimos tumultuar a audiência pública, questionando que nós deveríamos